Muito boa noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre o teu coração. Essa noite é uma grande alegria. Deixa eu ajeitar aqui para ver se clareia um pouquinho mais. Estou mudando de sala aqui. Isso. Para mim é uma satisfação muito grande nessa noite poder estar mais uma vez fazendo essa live ao vivo. Quem não me conhece, sou o pastor Lúcio, tenho um ministério de libertação e cura e restauração da alma. Estou residindo aqui na base Missões 1000, na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E nós vemos falando vários vídeos apostados aí, através do nosso link e também através do YouTube, do nosso canal PR Lúcio Luiz Tratamento Espiritual. Então, para nós é uma satisfação muito grande podermos mais uma vez estarmos ao vivo para podermos estar compartilhando das coisas do nosso Deus. E vamos aguardarmos, os nossos irmãos estarmos ao vivo conosco aí, em nome de Jesus. Estou fazendo um experimento aqui, para ver se estou adequando num lugar que eu não estava em outra sala, agora estou passando para outra sala aqui para ver se fica melhor, A cor já não ajuda, já é bem escurinho, Então, a gente está adequando aqui, tá bom? Hoje eu quero falar sobre enfermidades repetitivas, crônicas, de caráter hereditário, Uma enfermidade quando ela não tem um diagnóstico médico. Então, nós podemos olharmos com os nossos olhos espiritual e olharmos para Deus para podermos estarmos buscando aí uma resposta de Deus, a respeito de certas enfermidades que nós não conseguimos termos um diagnóstico médico, Então, quando nós não encontramos esse diagnóstico médico, muitas vezes o médico nos fala que é uma doença psicológica, Muitas das vezes pode até ser, a ciência explica dessa forma, mas muitas também pode ser de caráter hereditário, vindo dos nossos antepassados, como nós falamos, heranças hereditárias. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Nós vamos usarmos a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu clareio mais aqui, irmãos. Está muito escuro. Acho que deu uma melhorada. Vamos lá. Isso. Nós vamos falarmos sobre essas doenças hereditárias e com base bíblica. Então nós estamos aqui falando com base bíblica. Então, não somente usando as ferramentas físicas, que a psicologia nos dá informação, mas usando também as bases bíblicas para nós falarmos sobre essas doenças inexplicáveis que muitas das vezes a ciência não sabe dar o diagnóstico para nós. Então, muitas vezes isso pode ter um contexto espiritual. E nessa forma que nós vamos falarmos, nessa noite. Então, quero desde já agradecer as pessoas que estão ao vivo comigo, que Deus esteja abençoando grandemente você que está ao vivo comigo. E para dar tempo, para os nossos irmãos ser notificados. Enquanto isso, nós vamos ouvirmos um louvor a Deus. E logo após nós estaremos orando, clamando a Deus para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê entendimento, discernimento, para nós falarmos desse assunto aqui. Nós estamos não falando somente para o Brasil,
né? Nós estamos falando aí através da vida do pastor Antônio Andrade, que mora na França, em Paris, que tem sido esse mediador entre a minha pessoa, o canal aqui, o Link Tratamento Espiritual, e também através do canal do YouTube. Ele tem sido mediador entre a África, Cabo Verde, Lisboa, também tem sido mediador da Suíça, Holanda, da Grécia. Ele me falou diversos outros países, né, que ele tem feito essa mediação desses vídeos, levando essas informações para os nossos irmãos ali que moram na Europa, também alguns pastores, amigo dele. Embora que nós damos um horário, nosso horário aqui dá uma diferença de 6 horas, então essa hora já é madrugada lá para eles, e eles vão visualizar essa postagem, né, no dia de amanhã, né? Então nós estamos lá agradecendo aos nossos irmãos aí que moram na Europa. Que Deus esteja abençoando a todos vocês, em nome de Jesus. Espero que de alguma forma Deus tenha enriquecido mais ainda, cada vez mais, o entendimento e a sabedoria de vocês aí. Amém? Deus esteja abençoando. Vamos ouvir essa canção, logo após nós iremos orarmos, iremos meditarmos nesse assunto aqui, em nome de Jesus.
Deus. A gente estava dando um tempinho para ver se os nossos irmãos possam estar conosco ao vivo. Já chegou algumas pessoas. A nossa irmã Cibele está aí junto conosco. Deus abençoe a tua vida, viu, irmã? Em nome de Jesus. Que o eterno Deus, Hashem, possa agraciar a sua vida grandemente. Em nome de Jesus. E nós vamos nessa hora orarmos e clamarmos pela misericórdia de Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, no nome de Jesus, nós queremos, na noite desse dia, te agradecermos pela a tua bondade, pela tua compaixão. Queremos sermos gratos ao Senhor por o sacrifício de Jesus, a qual Ele veio a essa terra, sacrificou por minha vida, por milhares de outras pessoas que estão andando com Ele em novidade de vida, e aqueles que ainda o Senhor está trabalhando nos seus corações, trabalhando, dando oportunidade para que essas pessoas possam se achegar diante do Senhor. Ó querido Deus, nós te somos gratos por essa oportunidade de estarmos ao vivo, de podermos estarmos fazendo essa live ao vivo nessa noite, Pai. Que o Espírito Santo de Deus nos agraceia, ó Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, discernimento, para que nós possamos falarmos aquilo que está realmente no coração do Senhor, para estar trazendo sabedoria à vida de milhares de pessoas que estão interessadas, Senhor, que têm parado os seus afazeres nessa hora, e os demais que irão visualizar essa live, ó Deus, que as suas bênçãos, que a Shalom do eterno Deus esteja agraciando essas pessoas, em forma de bênçãos, saúde, paz, alegria, Senhor. Nós sabemos que nós estamos numa batalha espiritual, porque tudo que Satanás quer é que as pessoas não descubram os seus agir por detrás de muitos sintomas que talvez nós estamos sentindo, passando, ou podemos levarmos essas informações a outras pessoas. Sabemos, ó Deus, que Satanás, ele impede as pessoas, ele embaraça, mas poderoso é o Senhor para levar essa live às pessoas que precisam realmente ouvir e ter essas informações, Pai. Abra os seus ouvidos, abra os seus entendimentos, dê sabedoria para que essas pessoas, Deus, possam compreender aquilo que nós queremos passarmos através do Teu Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, seja aquele que abra o nosso entendimento, cale a voz do nosso eu, cale a voz do nosso inimigo nessa noite, e esteja conosco, Deus, esteja nos agraciando com a Tua presença, que os céus possam nos assistir nessa noite, e que a Tua paz, que Tua graça esteja sobre nós. Eu abençoo as vidas que estão comigo ao vivo, as demais que irão visualizar essa live, ó Deus. Que a Tua paz, que a Tua graça, que a Tua provisão, ó Deus, que os Teus milagres estejam reativando na vida dessas pessoas, Deus. E que o Senhor faça acontecer aquilo, ó Deus, que está no coração do Senhor e também que milhares de pessoas têm sonhado. Assim, ó Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu engrandeço o Teu nome, Pai. E declaro, ó Deus,
que essas palavras que irão ser ministradas nessa noite terão um efeito positivo em nossas vidas, como na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional e no nosso corpo físico. No nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o nosso Deus, o Deus invencível, o Deus que nunca perdeu uma batalha e está lutando as nossas lutas, está lutando as nossas guerras. Assim nós devemos crermos, para nós sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então hoje eu quero falar, como eu já venho falando em alguns vídeos, eu venho intercalando, diversos temas, todos eles estão ligados à libertação, estão ligados à cura emocional. Então, como Deus me deu essa graça desse ministério, onde tenho diversos anos que venho estudando, me preparando para poder falar sobre esse assunto. Assunto esse que resolveu muita coisa na minha vida, graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus pelo ministério de libertação, porque é aquele que realmente compreende, aquele que realmente entende, e coloca isso em prática, tenha certeza que Deus muda a nossa vida. Deus está disposto a mudar a nossa história. Nós precisamos darmos o primeiro passo, porque Deus, como eu sempre tenho falado, Ele é um Deus que Ele é educado, Ele é cavaleiro. Ele não é como Satanás, atrevido, mal educado, que entra sem pedir licença, Basta ele ter uma oportunidade, basta ele ter uma legalidade, basta ele ter uma brecha, aí ele põe o pezinho dele, Que podemos falar assim, Porque ele é um ser, que trabalha, ele tenta trabalhar ocultamente, com um sapatinho de pelúcia, para que as pessoas não, consiga perceber que por detrás de muita coisa que nós vivemos, ele está por detrás, agindo, O diabo, ele tem a tarefa de convencer o ser humano que ele não existe, que as coisas acontecem por acaso ou por um caos, Mas ele sempre
tenta convencer as pessoas, mas a palavra de Deus, ela nos dá respaldo para falar o nome dele por detrás de uma desgraça, por detrás de uma situação, por detrás de uma causa, por detrás de um sintoma, né? Sintomas de maldição, né? A maldição, como eu já venho falando, é o castigo divino, mas é ele que executa, né, as consequências das causas da maldição, porque a maldade dele é tanta que, abre aspas, né, ele está disposto a trabalhar para Deus, né, fazendo o mal para nós que somos a imagem e semelhança de Deus, fecha aspas, né? Então vamos falarmos assim para que nós possamos entendermos. Então hoje eu quero falar um dos primeiros sintomas que a maldição hereditária, melhor conhecida assim pelo público, né? A maldição hereditária, heranças hereditárias, né? Então tem muitas formas que o público aborda isso, né? Mas na realidade, nós que já conhecemos e falamos sobre maldição hereditária, nós falamos sobre uma perseguição espiritual que desencadeia sobre a nossa vida por causa da quebra do princípio. Que princípio é esse, pastor? O princípio é a lei de Deus, os mandamentos de Deus, né? A qual, dentro da cultura hebraica, é chamado de mitzvot, né? Mitzvah. Então, são mandamentos, são ordenanças, né? E também são chamados de paraxás, as instruções que o eterno Deus nos dá para fugirmos daquilo que viola os seus mandamentos. Porque Deus nos orienta a fugirmos, irmãos, porque o diabo é um ser legalista, né? Ele vai procurar, né? Ele vai procurar legalidade para poder estar agindo em nós. Então, tudo que ele quer é ter um direito sobre a nossa vida. Então, nós temos que sermos, né, pessoas que vigiamos, estamos atentos, e porque ele vai reivindicar a nossa vida. Então, um dos sintomas, né, que nós vamos falar são algumas enfermidades, né, que pode se repetir dentro do nosso contexto espiritual, dentro de um contexto espiritual, né, vamos dizer assim, e dentro de uma linhagem familiar, né, de uma herança hereditária que veio dos nossos antepassados, como quando isso costuma se repetir por diversas gerações, né? Talvez tenha histórico na sua família do seu bisavô morreu com câncer. Aí vem essa doença andando dentro do contexto familiar, né? E pode estar chegando agora nos seus pais ou nos seus avós ou até em você, né? Que Deus nos guarde disso, né? Mas a gente está falando, mostrando que isso pode acontecer, porque isso é uma perseguição espiritual dentro do contexto familiar, né? Que pode ir até a 14ª geração, aonde a palavra de Deus nos dá o respaldo para nós podermos falarmos isso, né? Então, quando você vai em Êxodo 20, fala que Deus visitará a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, né? Então, Deus está falando de 3ª e a 4ª. Mas e a 10ª, pastor? Aonde o senhor rumou ela, então? Né? Também está em Deuteronômio, salvo me engano, no capítulo 23, né? Onde
quando aquele servo do profeta, né, Elias, ele foi amaldiçoado pelo profeta por tentar enganar, né, o rei, aquele general que era leproso, o profeta, o general Naamã, que era leproso, e foi até o homem de Deus buscar a cura. A maioria das pessoas que se relaciona com a palavra de Deus conhece essa história, né? Que ele foi buscar a cura, ele era leproso, era um general, e era leproso e foi buscar a cura, aonde o profeta de Deus, né, numa forma também de trabalhar o orgulho, a prepotência daquele homem, ele mandou ele mergulhar por 7 vezes no rio mais sujo que existia naquela época, né? Então, um rio poluído, como se fosse hoje em São Paulo o rio Tietê, né? Então, Deus estava trabalhando com o orgulho daquele homem, por ele ser um general, ser um homem de batalha, por estar à frente de um exército que tinha vencido diversas guerras, né? Tinha dizimado diversos reis. Então Deus estava trabalhando a vida desse homem, aonde aquele servo do profeta foi por interesse atrás do ouro e da prata, que ele foi levar para o profeta, e o profeta recusou, né? E aquele servo cresceu o olho, né? Dizendo um ditado popular, né? A ambição, a insúria, né? Que estava no coração aquele servo do profeta, foi e tomou aquele ouro e aquelas pratas mentindo. Então o profeta amaldiçoou ele e a sua 10ª geração. Então, onde nós podemos falarmos, né, de 4 gerações e de mais 10 gerações que a maldição pode percorrer, né? Então, se você olhar também, quando se trata de falar de gerações, principalmente quando vai falar da geração de Jesus, da genealogia de Jesus, fala de 14ª geração. Então a gente vê que a maldição, ela pode ir, né, até a 14ª geração. Então, enfermidades repetidas, quando não se tem um diagnóstico médico específico, né, o médico não tem uma explicação, e a pessoa sente a dor, sente o incômodo da enfermidade, mas não consegue ter o diagnóstico. Ou, às vezes, o médico dá o diagnóstico e dá o diagnóstico dizendo que é uma enfermidade hereditária, né? Então, nós vamos falar da diferença de enfermidade e de doenças nessa live, tá? Para que você tenha esse conhecimento, para que você tenha, né, e saiba discernir quando isso se torna uma repetição crônica dentro de um contexto geracional que pode ir até a 14ª geração, né? Então, aqui é muito importante nós discernirmos para não espiritualizar o que é físico, nem materializar o que é espiritual, né? Então precisamos sermos maduros o suficiente, né, para não falar que tudo é espiritual, ou que tudo é físico. Então nós precisamos ter esse discernimento de entendermos as coisas que têm um contexto espiritual e um contexto, né, físico. Jesus deixou isso bem claro para nós através da sua palavra, onde nós vamos lermos alguns versículos bíblicos que faz a diferença, né, da enfermidade com doença. Amém? Então, para você entender, né? Então, não podemos espiritualizar a doença, que tem a natureza orgânica,
né? Que tem a natureza orgânica dada pela medicina, né? O médico dá o diagnóstico, ou uma enfermidade que tem uma natureza, né? Uma natureza espiritual. A doença, ela pode ser, né? Vir de uma natureza, né? Uma natureza orgânica física, né? A doença. A enfermidade, ela já pode vir com a natureza espiritual, tá? Então, lógico que também pode haver uma combinação, tá, de doenças e enfermidade. Pode sim. Então, pode você estar doente e pode você estar enfermo também. Então, existe o quê? Uma natureza física e existe uma natureza espiritual por detrás dessa enfermidade e por detrás dessa doença. Então, para deixar isso bem claro para você, né? Então, tem pessoas que ela tem uma tendência de estar doente, né? Talvez por descuido com a saúde, por extravagância, né? E pode também ter uma natureza espiritual que por detrás pode estar havendo uma exploração espiritual dos espíritos portadores de doenças. Nós vamos lermos esse versículo aqui para não falar que isso é ideia do pastor Lúcio, né? Então nós falamos dentro da libertação baseada, calçada, né, vamos dizer assim, alicerçada pela palavra. Então, todo esse conceito estão presentes na Bíblia. Então, a doença, ela pode ser de natureza física, né, natural. A enfermidade, ela pode ser de natureza espiritual, que possa haver uma exploração demoníaca ou uma perseguição espiritual. Mas também pode tá, ter os dois contextos, né? A combinação da doença e da enfermidade. Igual eu falei, um descuido de nossas vidas, né? E por esse descuido, você pode ficar doente, né? E também pode ter uma perseguição espiritual, né? Uma situação espiritual por detrás, agindo e agravando ainda mais a situação. Tem pessoas que têm essa combinação da doença e da enfermidade, que ele vai ao médico. O médico acha e dá o diagnóstico. Olha, você está sentindo isso, você precisa fazer um check-up aqui, você precisa fazer esses exames para me saber qual tipo de remédio, né, o de antibiótico, né, que eu te darei para combater essa doença. Então a pessoa vai, né, no diagnóstico médico, faz os exames, faz todo o processo, e o médico consegue achar, fala, você vai tomar esse medicamento. Mas quando tem essa combinação da doença e da enfermidade, então o medicamento vai resolver a situação da doença. Mas aí fica a enfermidade que vem com a natureza espiritual, que pode ser o quê? Os espíritos portadores de doenças. Então, não vai ter o objetivo 100%. A pessoa não vai conseguir ser liberta. Então, por isso que a libertação, quando nós atendemos as pessoas, nós analisamos, né, cada caso um caso.
as causas físicas e as causas espirituais. Nós não espiritualizamos o que é físico e nem materializamos o que é espiritual. Então nós tratamos. Então, coisas que nós conseguimos, através de Deus, da palavra, do Espírito Santo, entender que a pessoa está com a doença, que é uma causa física, mas também existe a enfermidade, que por detrás dessa enfermidade pode estar havendo uma perseguição espiritual, que é um sintoma da maldição, né, que são as doenças crônicas, né, repentina na pessoa, que não tem um diagnóstico médico. Porque o médico vai falar, mas eu te dei o medicamento certo, né, que combateria essa enfermidade. E por que não teve o resultado? Porque existe uma causa espiritual que precisa ser tratada. Então a libertação, ela vai lidar com essas duas áreas. Então você precisa procurar um médico para cuidar disso. E não, agora não, você precisa realmente de uma oração específica, né, renunciando, né, esse sintoma que você está vivendo, porque existe uma causa, e na causa tem uma perseguição espiritual. Então aí, através de uma oração específica, nós iremos levarmos essa pessoa a orar, né? Nós temos as orações para cada pecado, para cada situação, para cada tipo de comportamento. A libertação trabalha com oração específica, porque, irmãos, pecado tem dia, tem hora e tem nome. Então nós não usamos fazer uma oração que a gente vê muito aí, a oração poderosa, né, que confessa todos os pecados, que cura todas as enfermidades. Talvez não tenha a eficácia que a libertação trata, né? Mas, pastor, então vamos falar, né, dos versículos bíblicos que o Senhor tem para nos dizer. A diferença da doença e a diferença da enfermidade. Vamos lá. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 1, Jesus trata de uma situação aqui. Né? Ele vai tratar de uma situação de enfermidade, que por detrás dessa enfermidade existia um espírito, né, maligno. Vamos lá. Diz assim, olha, a palavra de Deus, Mateus 10, no capítulo 1. E chamando os seus 12 discípulos, lhe deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsar e para curar todas as enfermidades, tá? E todo o mal. Então Jesus lhe deu poder, né, para expulsar os espíritos imundos, esses espíritos imundos que trazem as enfermidades, né, expulsar esses espíritos imundos e curar toda a enfermidade que esses espíritos malignos, que esses espíritos imundos poderia estar trazendo na vida das pessoas. Jesus lhe deu-lhe o poder para que eles fossem, né, com a imposição de mão, com a oração, orasse e expulsasse a enfermidade e todo o mal. E a palavra de Deus nos dá um acontecimento desse fato, né? Aonde está, pastor? Está em Lucas, no capítulo 13, no versículo de número 11, que diz assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha para você ver, irmão, o quanto a palavra de Deus, ela detalha para nós. Muitas vezes nós fazemos confusão por ler a Bíblia como se nós estivéssemos lendo um jornal, como se nós estivéssemos lendo uma revista ou uma historinha. A Bíblia, ela detalha as coisas para nós. Basta nós pedirmos ao Espírito Santo de Deus
e pedirmos para que Deus nos dê olhos, entendimento, sabedoria e a interpretação para nós entendermos quando nós formos lermos a palavra de Deus. Não devemos abrir a Bíblia e lermos de qualquer maneira, né? Sempre é bom nós abrirmos a Bíblia e falar: Senhor, me dê olhos para ver aquilo que a palavra de Deus está trazendo para mim. E me dê entendimento, discernimento para mim entender e discernir o que Deus está falando através da palavra de Deus. Amém? Hoje está bastante calor aqui. Beber uma aguinha aqui. Então, olha para você ver. Em Lucas 13, 11 diz assim: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, vírgula. Havia já 18 anos e ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar. Então, esse acontecimento, foi Jesus que expulsou esse espírito maligno que estava na vida dessa mulher. Que ela estava há 18 anos e era uma filha herdeira das promessas de Deus, vivia na nação de Israel, pertencia à geração do nosso pai Abraão, né? Como diz os judeus, Abraão, né? Era uma filha. E Jesus foi até questionado quando ele fez essa cura, né? Porque, se não me falha a memória, ele fez essa cura num sábado. E como os judeus eram muito radical, principalmente os judeus conservadores e os judeus ortodoxos, são muito radical com o Shabá, né? Então, e Jesus curou essa mulher, mas ele curou ela expulsando o espírito que fazia ela estar enferma, encurvada. Então, não era uma causa de doença, né? Não era uma doença física, era uma doença espiritual, um espírito imundo que fazia aquela mulher andar encurvada. Então, existe muitas pessoas, irmãos, que ainda não têm o discernimento sobre isso. Acha que doença e acha que enfermidade, né, são a mesma coisa. Mas nós estamos aqui, né, explicando isso para você, abrindo seu entendimento, né, mostrando para você que existe uma diferença, né, que a enfermidade ela tem um contexto espiritual e a doença ela tem uma natureza física. Mas como eu falei, né, volto a repetir, uma pessoa pode estar nessas duas situações. Ela está doente, né? E pode sim haver uma exploração demoníaca, um espírito maligno, portador de enfermidade no corpo. Aonde a pessoa toma o medicamento, né? E não resolve. Aí as pessoas talvez culpam o médico e diz: eu fui no médico, fiz lá uma bateria de exame, fiz vários exames, passei por diversos laboratórios e ficou caro, e ele me passou um remédio muito caro e foi como tomar água. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, né? E não resolveu nada. Eu acho que aquele médico não é muito bom, não. Eu acho que aquele médico, os remédios dele não valeu nada para mim. Mas talvez essa pessoa está dentro dessas situações. Ela está doente e enferma. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não, irmão. A palavra de Deus está separando, está nos mostrando, né,
que por detrás de uma enfermidade existe um espírito imundo, né? E por haver uma doença, pode ser uma causa física, um descuido, né? Então são as pessoas extremistas que faz a doença, a enfermidade se tornar tudo espiritual, né? E ainda joga tudo isso na conta do miserável, do capeta, né? Do demônio. Embora que ele é merecedor de tudo isso mesmo, mas nem tudo é ele, né? Mas a maioria, se ele puder pôr o pezinho dele, se ele puder operar, se ele puder ter legalidade, com certeza ele vai agir. Porque o diabo, irmãos, para tocar na vida de um escolhido, de um ungido de Deus, de uma pessoa que confessa em Jesus o seu senhorio, né, que faz parte da herança de Deus, como essa mulher que vivia 18 anos, fazia parte da promessa de Deus, era filha também, herdeira das promessas, era filha de Abraão, né, ou Abraão, como diz os nossos irmãos judeus, né, o nosso pai Abraão. Então, ela estava, né, curvada, enferma, porque existia um espírito maligno explorando, né? Então, mas às vezes tem pessoas dentro da igreja, né, que pode também estar sendo, né, sendo vítima de um espírito de enfermidade. Por quê? Porque ainda não resolveu essas situações com Deus. E a libertação, irmãos, ela vai tratar dessas coisas. É por isso que a libertação, nós falamos que ela trabalha muito mais profundo do que uma expulsão de demônios. A libertação, né, ela vai vir com uma carga de horário de ensinamento, de instruções, de leitura bíblica, de meditação, de ministração, como nós estamos aqui resumindo, né, esse estudo para dar para vocês uma noção como funciona uma libertação, que é totalmente diferente de uma expulsão de demônios. Então, ela vai te dar uma carga de palavra, de instruções, de ministrações, vai tirar muito as suas dúvidas, vai ser resposta, talvez, de muitas coisas que você ainda não teve, não obteve resposta. Talvez você procura tanto profeta, procura tanta revelação para ter uma resposta, e a sua resposta talvez possa estar numa sala de ministração, de libertação. Então, por isso que esse ministério é muito importante, irmãos. E as pessoas talvez não valorizam. Deus preparou homens, Deus capacitou homens que estudou anos, dedicou anos, oraram muito para ter esse discernimento, para ter essas instruções que o Espírito Santo deu para milhares de pessoas que trabalham com o ministério, pessoas sérias que trabalham com esse ministério de libertação. Então, e as igrejas não valorizam essa ferramenta, que é uma ferramenta que Deus criou para ajudar o pastor, para tirar o pastor das salas, né? Das salas de ouvir problemas, de ouvir queixa, de ouvir aquelas mesmas perguntas, aquelas mesmas confissões, aquelas mesmas indagações dos membros, né? Que é até quando nós começamos esse estudo, nós falamos que o pastor hoje tem sido mais psicólogo e bombeiro do que pastorear as ovelhas. Por quê? Porque não existe uma libertação genuína dentro da sua igreja. Né? Às vezes faz aquela oração que o povo gosta de falar, a oração forte, né? Eu não sei que oração é essa, porque para mim toda oração que vai a Deus ela é forte.
Então existe oração forte, oração média, oração poderosa, né? Então a oração que é chegada a Deus e Deus Deus tenha misericórdia e com a sua graça nos atende, ela é uma oração eficaz. Ela vai resolver o nosso problema, ela vai resolver a nossa situação, ela vai trazer resposta de Deus, ela vai curar o que precisa curar, ela vai resolver aquilo que precisa resolver. Né? Então, muitos pastores, às vezes, têm essa ferramenta que poderia estar utilizando nas suas igrejas, não utiliza. E os membros estão sofrendo, as ovelhas de Cristo estão sofrendo, como essa mulher que era também da herança do nosso pai Abraão, que estava 18 anos, né, com o espírito maligno que fazia ela andar encurvada. Né? Então, não era uma doença, era um espírito. Né? E por detrás dessa perseguição, né, que esse espírito teve legalidade para atuar na vida dessa mulher. Talvez seja um sintoma de maldição, uma causa, né, que desencadeou, dando legalidade aos espíritos portadores de doença para colocar aquela mulher naquela situação. Talvez pessoas dentro da sua igreja que têm recebido orações, têm feito campanhas com elas, ido para o monte e têm feito tanta coisa e você não está vendo o resultado positivo. Talvez ela precisa realmente se submeter a uma libertação. E a libertação, ela vai trazer o conhecimento, ela vai trazer a oração de Yom Kippur, né? Que é a oração que a nação de Israel faz todo ano, né? No seu começo de ano, quando começa os seus dias do ano novo, eles fazem a oração de Yom Kippur, que nós hoje chamamos essa oração, né, que é o dia do perdão, o dia da expiação dos pecados, aonde a nação de Israel se reúne, né, para confessar os seus pecados e os pecados dos seus antepassados. Onde o senhor achou isso, pastor? Que eu nunca vi. Está lá em Neemias. Neemias 9, né, fala sobre essa oração. Então, lá em Neemias 9, fala que a nação de Israel se reunia, se apartava do povo estranho. Então, a libertação, irmãos, ela é, né, para resolver causa para nós que estamos dentro da igreja. Não é somente para os que não estão, não, que estão no mundo, não. Talvez você, pastor, que tem a oportunidade de me ouvir, né, ou visualizar essa live, né, talvez Deus pode trazer sua lembrança. E aquela irmã que a gente vem fazendo oração, orando por ela, fazendo propósito por ela, e ela até hoje não alcançou a cura, até hoje não foi liberta, até hoje fica possuída, até hoje fica endemoniada, não consegue firmar dentro da igreja, 3 meses na igreja, 2 meses fora. Irmãos, talvez ela necessite de passar por um ministério de libertação. Ah, pastor, você está falando isso é porque o senhor trabalha nessa área. Não é porque eu trabalho, eu me coloco à disposição. A base Missões 1000 coloca à disposição. Eu estou falando, né, eu creio porque eu conheço o coração do pastor Flávio, que é o diretor dessa base. Então, talvez a resposta da sua oração, irmãos, está na libertação. Está na oração de Yom Kippur. Onde se faz uma oração coletiva. Uma oração de 1h40 orando. Você nunca vai orar tanto igual você vai poder orar numa oração que nós fazemos, a oração de Yom Kippur, que é a oração da grande renúncia, onde nós confessamos os nossos pecados, dos nossos pais e dos nossos antepassados intercessoriamente. Isso é bíblico. Mas você vai confessar o pecado do seu pai, para quê, pastor? Sendo que é ele que precisava de confessar o pecado. Certo, irmãos? A Bíblia nos fala que
Deus não tem o inocente como pecador e nem o pecador como inocente. Mas quando você confessa o pecado dos seus antepassados, dos seus pais, é numa forma de parar o processo da maldição, da perseguição por causa da lei da herança hereditária, tá? Que é bíblico, Então você não vai realmente retirar a culpa do pecado do seu pai e do seu avô, mas você vai conseguir parar a perseguição que desencadeou sobre a sua vida por causa da lei da herança hereditária. Então ali você vai parar, porque a maldição não se quebra, né? Porque é um castigo divino, é a correção de Deus. Ah, pastor, onde somou isso? Talvez você não teve a oportunidade de visualizar os meus outros vídeos. Eu convido você, né, se inscrever. Você pode se inscrever através do meu canal no YouTube, que está lá, né? O endereço é PR Lúcio Luiz Tratamento Espiritual. Vai estar lá os vídeos onde eu venho falando e mostrando, dando os versículos bíblicos, provando que a maldição é o castigo divino e que você não consegue quebrar a maldição. Você consegue parar a maldição através do sacrifício de Jesus, ou Mashiach, e do sangue que foi derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Só tem essa forma de parar, né, o processo da maldição. Então está lá na minha página, também está aí também no link, né, tratamento espiritual através do Face. Também, se você for, eu acho que eu já retirei da minha linha do meu tempo, né, esses vídeos. Então, para quê? Para que as pessoas vá para o canal, porque eu tenho lá que me acompanha, que são amigos meus, quase 5.000 pessoas, né? Então, essas 5.000 pessoas, né, elas visualizando, né, os vídeos no YouTube, vai fazer que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Vai mais longe do que nós possamos imaginar, né? E principalmente quando elas compartilhem e quando ela dá o like, o joinha lá, né? Então, eu retirei da minha linha do tempo do Face, mas no link tratamento espiritual talvez ainda possa ter, mas eu vou retirar também, para você ficar atualizado, porque eu estou trazendo mais detalhes, enriquecendo mais esse assunto sobre maldição hereditária, sintomas e causas de maldições, né? Perseguição. Eu estou enriquecendo cada vez mais e falando um pouquinho mais diferente da forma que eu fiz a primeira vez lá através do link tratamento espiritual. Então eu encorajo você. Você não está me vendo pela primeira vez? Pela segunda vez, mas eu não vi o senhor falar sobre esse assunto. Vai lá na linha do meu canal no YouTube, né, PR Lúcio Luiz, pastor PR Lúcio Luiz Tratamento Espiritual, ou através do link, né, que eu vou retirar também, vai para ficar os vídeos novos, né? Então você vai encontrar, né, eu falando profundamente sobre isso com base bíblica, tá? Amém? Não vou prolongar muito os vídeos, tá? Vou tentar diminuir, sempre falo isso, né? Mas sempre dá mais de 1 hora, né? Não tem como, irmãos. Esse assunto parece que está dentro da gente, né? E o Espírito Santo de Deus faz jorrar mesmo, né? Quando a gente vai falar, né? Porque a gente sabe que isso tem um poder muito grande na nossa vida, que faz a diferença, fez a diferença na minha vida, está fazendo, porque libertação você não faz e termina ela. Uma semana eu termino essa libertação. Não, libertação você vai fazer, você vai passar pelas ministração, pelos estudos, pelo aconselhamento. Aí você vai começar a viver a sua libertação. Todo dia você tem que lutar com algo que Deus vai trazer. Por quê? Porque através da libertação, através das orações específicas, Deus vai retirar as trevas.
da sua visão, que te impedia de visualizar além do que você está enxergando hoje. Então Deus irá trazer luz às nossas trevas. Quando nós passamos por esse ministério de libertação, Deus traz luz às nossas trevas. Eu falo por experiência própria minha, meu irmão. Experiência própria minha. Que de vez em quando Deus me pega de surpresa e fala: opa, você tem que fazer um caminhozinho de volta aí. Você tem que acertar um negócio que você fez 10 anos atrás. Você tem que consertar uma coisa que você fez 20 anos atrás. É sim, meu irmão. Libertação é todos os dias. Mas todos os dias você caminha para vitória em nome de Jesus. Amém? Na próxima vez que eu vou falar sobre esterilidade clônica. O que é esterilidade clônica, né? São algumas coisas que eu vou falar sobre aborto, problema menstrual, clônico de caráter anormal, esterilidade espiritual, profissional, ministerial. Próxima vez eu vou falar sobre esse assunto. Convido você, a participar. Sempre eu estou falando esse horário, entre de 21 horas até as 22 horas. Só quando não dá mesmo, Ontem não deu para mim cumprir com o compromisso com vocês, que eu fiz isso cedo, E também quero deixar avisado para os irmãos, que por volta de 8 horas, com o horário do Brasil, porque tem outros irmãos de outras nações da América nos ouvindo, que vai dar... Eu sei que Paris, onde o pastor Antônio reside, dá uma diferença de 6 horas, Então, 8 horas, 8h15 da manhã, eu levanto mais cedo, oro e busco a palavra de Deus, peço ao Senhor para me direcionar e eu levo essa palavra ao vivo, Para que isso, pastor? Para trazer o alimento para a sua alma, para trazer um direcionamento para você. Assim como você levanta cedo, tem a necessidade de tomar aquele cafezinho quente, ou um copo de leite com Nescau, ou com Toddy, ou um copo de suco, com pão de queijo. O mineiro gosta de pão de queijo, vamos falar, Então, você sente essa necessidade de se alimentar para ir para o trabalho, para ir para a luta, também a nossa alma sente também essa necessidade. Nada melhor do que você levantar, e ouvir uma palavra e receber uma oração. Pastor, mas 8 horas eu estou no meu trabalho. Mas você leva o seu celular, não leva o seu trabalho? Então, na hora do seu almoço, você vai lá na página e cessa. Vai lá, tá essa carinha preta lá, com a palavra do dia, e você pode receber essa palavra do dia e pode receber a sua oração. Mas se você pode participar ao vivo, participe, E você pode colocar aí, um pedido de oração, Você pode falar que eu vou ler, vou estar orando e intercedendo pela sua vida. Então, amanhã, por volta de 8 horas da manhã, eu estarei ao vivo, orando e deixando aquela palavra de Deus para a sua vida. Tô vendo que tem muita gente entrando, agora, mas vou terminar e vou deixar postado. Você volte aí para você não perder aquilo que eu falei hoje, Eu falei hoje sobre enfermidades repetidas, crônicas, de caráter anormais, quando o médico não tem um diagnóstico. E falei sobre a diferença de doenças e enfermidade. Então volte aí para você não ficar de fora, desse enriquecimento que Deus está trazendo para a nossa vida. Amém? Você que está ao vivo comigo, Deus abençoa. Vamos ouvir mais um louvor e eu quero orar, abençoar a sua vida, abençoar a sua noite, em nome de Jesus. Deus vai te dar um sono, Deus vai guardar você, te dar um sono de paz, de alegria, nenhuma perturbação vai vir. Nós vamos orar para que Deus faça isso em nome de Jesus. Nossa irmã Liliane entrou agora, irmã? Deus abençoe a tua vida, viu, irmã? Como é que tá a América aí? Estados Unidos?
Aleluia. Deus é santo. Deus é puro. Deus é lindo. Adonai, Ele é grande. Aleluia. Amém, irmã Liliane. Bendito seja o Senhor. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Ele é santo, Ele é puro, Ele é eterno, Ele é o Kadosh. Ele pode abençoar a tua vida, pode te dar vitória. Em nome de Jesus, estou orando pela sua vida, irmã Eliane. A vitória que você pediu de Deus, Deus vai te entregar. Fica firme nesse propósito com Deus. Ele é poderoso. Aleluia. Deus poderoso. Deus poderoso. Sua irmã está falando que lá na América está muito frio. Está muito frio na América. Pastor Antônio também mandou a foto para mim lá de Paris. Tava andando igual uma múmia, né? De tanta roupa, né? Pisando em cima do gelo também, né? Acho que pela América aí tá tudo gelado, né? E aqui no Brasil há um calor tremendo. Descreva em perfeição. Eu não conheço outra. Aleluia! Canção Bendito seja o Senhor. que lhe descreva. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos entregar a nossa vida, o nosso corpo. Enquanto nós dormimos, a palavra de Deus fala que Deus trabalha ao nosso favor. Vamos acreditarmos nisso, irmãos. Vamos crermos nisso. Vamos ter pensamento positivo. Enquanto eu durmo, Deus está trabalhando ao meu favor. Amanhã eu vou ver a vitória de Deus. Amanhã eu vou ver a resposta. Amanhã eu vou ver o que Deus fez por mim na noite. Aleluia. Creia, irmãos. Tenha esse pensamento que você vai viver as vitórias de Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Deus, graças nós te damos por mais essa noite, por termos vencido esse dia. Talvez pessoas passou um dia de atormento, atribulado, confusão na mente, tristeza na alma. Pessoas doentes, pessoas no hospital. Deus, notícias ruins, acidente, tanta coisa que pode ter acontecido nesse dia. Mas eu louvo o teu nome, Deus, por essas pessoas que estão ao vivo comigo. Porque diz a tua palavra, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós cremos que o Senhor continuará nos ajudando, Senhor. Nós cremos que o Senhor ficará, ó Deus, atento e vai trabalhar ao nosso favor, enquanto nós iremos estarmos reposando. Deus, que o Senhor traga para nós um sono que tenha nele paz, que nós possamos realmente descansarmos no Senhor, nos braços do Senhor, que os anjos do Senhor nos guarde, nos livre de qualquer perturbação, de pesadelo, de perturbação noturna, Senhor, no nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhuma perturbação noturna, nós não aceitamos nenhum espírito maligno trazendo confusão, atormento no nosso sono. Nós queremos que enquanto nós descansamos, o Senhor zele por nós,
Que os céus nos assistam, Senhor. Que os anjos do Senhor nos assistam. Deus, se porventura tiver alguém que esteja ao vivo conosco, que tem sido visitado por sentimento, por intuição, perturbação no seu sono, no nome de Jesus, que a mesma autoridade que Jesus deu aos discípulos para expulsar os espíritos imundos, eu creio que eu tenho essa autoridade. Eu decreto agora no mundo espiritual que esses demônios, que esses espíritos malignos não terá poder sobre o seu sono, sobre os seus sonhos dessa noite. Você vai descansar um sono com a presença do eterno Deus. E nos teus sonhos, Deus poderá falar a tua mente, a tua alma. Deus poderá trabalhar ao teu favor. No nome de Jesus, Pai. Assim nós cremos. Assim nós decretamos para o mundo espiritual. Através do poderoso nome de Jesus. Do nosso Messias. Do nosso Machia. Enquanto nós dormimos, Senhor, que nós possamos acordarmos amanhã com uma boa notícia. Que os nossos olhos possam ver aquilo que o Senhor fez por nós nessa noite, nessa madrugada, Senhor. Para que nós possamos termos alegria para olhar para os céus e dizer: glórias a Deus, aleluia. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. No nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, irmão. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo os seus planos. Eu abençoo os seus projetos. Eu abençoo no nome de Jesus. O nome mais poderoso que está acima de tudo e de todos. Receba essa oração e tome posse em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então você que pode, não esqueça. Amanhã, por volta de 8 horas, Pastor Lúcio estará ao vivo. Tá? Ao vivo. Deixando a primeira palavra do dia para você. Uma oração. Você pode participar. Você pode colocar seu pedido de oração na telinha aqui. Do celular, do computador, nós estaremos orando, intercedendo, e Deus vai nos ajudar a irmos mais à frente. E podemos no dia de amanhã, se assim for a vontade de Deus, estarmos aqui por volta das 21 horas até as 22 horas, falando mais um pouquinho. E amanhã, às 8 horas, eu vou dar o assunto que eu vou falar à noite. Amém? Peço você que está nos visitando, escreva, vai lá no canal. Pastor, mas eu já estou inscrito lá no like, lá no Facebook. Irmão, não tem problema, vai lá, inscreva no canal. Porque, irmãos, quanto mais nós tivermos resultado no YouTube, mais pessoas vai ser alcançada, Porque esse canal vai levar os nossos vídeos para frente. Pastor, o senhor não está querendo ganhar dinheiro com isso? É uma boa pergunta, Ganhar dinheiro sempre é bom. Mas tem mais de um ano que eu venho falando, Tem os nossos irmãos que nos acompanham. Nossa irmã Liliane, que mora nos Estados Unidos. Nossa irmã Evanice, que mora no Brasil. E mais outros irmãos, que não me lembro o nome. São essas pessoas que são mais fiéis aqui comigo, assim, sempre está comparecendo, Que sabe, que tem anos que eu venho falando aí. Pergunta para mim quantos centavos que eu ganhei. Nem 10 centavos, mas estou aqui. Amém? Então a minha motivação não é correr atrás de dinheiro. Por quê? Se eu estiver fazendo a vontade de Deus, como eu dei a palavra hoje do dia, Se eu estiver guardando os mandamentos do Senhor, o meu Deus, que hoje Ele me ordena, não vai ser eu que você precisa correr atrás das bênçãos. É as bênçãos que tem que correr atrás de mim. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, que o eterno Deus faça resplandecer
o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Boa noite, Shalom Adonai.